Olá, eu sou a Jade Almeida e tô de volta aqui no Costure Todo Dia para falar sobre um assunto que você tem muita dúvida: como fazer curvas e ângulos com perfeição. Eu sei que na hora da costura fazer ângulos muito fechados e curvas perfeitas pode dar um pouquinho de trabalho, mas hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica incrível de como fazer a sua curva e os seus ângulos com perfeição. Já pensou em fazer um decote V com aquele ângulo bem certinho? Hoje eu vou ensinar para vocês. Então dá uma olhada em como eu faço um decote V com perfeição e curvas bem feitas. Para falar sobre ângulos e curvas, nada melhor do que trabalharmos com decotes. Eu trouxe aqui para vocês a simulação de dois decotes, um decote redondo e um decote V. Com essas técnicas que vão ser apresentadas aqui nesse vídeo, você vai conseguir trabalhar com qualquer tipo de ângulo ou curva aí na sua modelagem. Pode ser nas cavas, nas quinas, de golas, enfim. Você vai ter aí técnica suficiente para aplicar tudo que for dito aqui em qualquer parte da costura. Eu vou mostrar no decote porque é uma costura maior e vocês vão conseguir ver a diferença com mais facilidade. Para começar, a gente vai trabalhar aqui com o decote V. Eu cortei duas partes iguais do mesmo tecido para a gente dar um acabamento aqui nesse decote, como se ele fosse um revel ou então uma roupa aí forrada, tá bom? Então você vai posicionar lado direito com lado direito da peça, bem certinho. E aí eu vou vir com uma costura aqui de 1 centímetro, respeitando esse ângulo aqui. Na hora que chegar aqui bem pertinho, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para trabalhar para a gente ficar com o decote V perfeito. Se você é uma iniciante na costura, a minha dica é que você alfinete e alinhave esse decote, para que ele não fique torto na hora que você virar para o lado direito. Eu vou colocar aqui alguns alfinetes para me dar um pouco mais de estabilidade. Agora eu vou fazer uma costura de 1 centímetro. Coloquei um alfinete aqui na vertical para me orientar onde é o meio do meu decote. E eu vou chegar o mais próximo possível com essa agulha. Se você não tem habilidade ainda com os pés para conseguir fazer com que esse ponto pare exatamente onde você quer, você precisa usar aí a manivela da sua máquina de costura. Você vai aí ajustando a agulha na mão, tá bom? Eu vou aproximar mais um pouquinho com os pés e agora eu vou com a mão até chegar no centro exatamente do seu decote. Olha, a minha agulha tá se aproximando, eu vou afundá-la completamente. Vou levantar o meu pé calcador com a agulha desse jeito. Vou tirar esse alfinete para não quebrar a minha agulha. E aí, ó, eu vou girar o tecido no sentido que eu quero terminar a minha costura, que é do outro lado. Eu quero costurar aqui, ó. Então eu vou girando até eu conseguir atingir aqui essa costura.
Pronto, eu tenho um decote V cortado, ó. Pronto, eu tenho aqui um decote V costurado. Eu vou desvirar isso pro lado direito para mostrar para vocês o que que acontece. Olha só. O que que tá acontecendo aqui com o meu decote? Ele tá tudo menos V, né? Então a gente consegue perceber aqui que ele tá repuxando, ele tá formando papo, não tá legal, tá muito feio. A gente quer que ele fique bem lisinho. E não adianta você passar o ferro nesse tecido com ele dessa forma. Você vai deformar o seu tecido. Então você vai virar pro lado avesso. Vou virar aqui de cabeça para baixo para ficar melhor, tá? Aqui tá o seu ângulo. Você vai vir aqui no ápice do seu decote, vai vir com uma tesoura e fazer um pique. Esse pique, ele tem que vir bem rente à linha de costura. Tome cuidado para não ultrapassar essa linha de costura e aí você acabar perdendo o seu decote. Tem que tomar muito cuidado, pode ir com bastante paciência. Vai aos pouquinhos. Ó. Tá vendo a minha linha de costura? Chegou bem pertinho. Agora eu vou desvirar esse decote sem passar, sem nada, para vocês verem a diferença. Olha como que você já tem aí um decote muito mais bonito do que aquele que eu mostrei anteriormente. Eu vou fazer o decote redondo primeiro e depois eu vou passar os dois juntinhos para você ver a diferença que o ferro de passar faz nesse tipo de acabamento. Uma das maiores dicas que eu tenho para passar para você, se você trabalha com ângulos e curvas, é use o ferro de passar. Ele é o seu amigo, não o trate como inimigo. Aqui, ó, já tá muito bonito sem passar o ferro. Na hora que eu passar, vocês vão ver que acabamento primoroso que fica. Como eu disse pra vocês, nós vamos trabalhar também com um decote redondo. Então, eu fiz a mesma coisa. Coloquei duas partes iguais, uma sobre a outra. Eu vou colocar alguns alfinetes para me dar um pouco mais de estabilidade, mas se você é uma iniciante, não esquece, o alinhavo é perfeito. Agora eu vou fazer aqui uma costura de 1 centímetro por toda a volta do meu decote. Para fazer uma costura em curva, você tem que costurar aos poucos e ir girando o seu tecido sem esticá-lo. Não faça isso de jeito nenhum que você vai deformar a sua roupa. Você precisa repousar o seu tecido sobre a máquina e aí respeitar essa curva. Então você vai costurando e com as mãos nesse sentido, trazendo o tecido na direção desejada. Nunca esticando o tecido, não faça isso, tá bom? Tenho meu decote costurado, eu vou virar esse decote para o lado direito para vocês verem o aspecto que ele fica. Olha só que decote feio. A gente percebe que ele dá muitos papos, algumas quinas, não tá funcionando bem. E da mesma forma como aconteceu no decote V, não adianta você abrir essa costura com ferro que não vai funcionar. Pode fazer o teste aí na sua casa que você vai sentir essa pressão do decote.
Qual é a dica para esse decote voltar ao normal e ficar aí nota 10? Você vai virar pro lado do avesso, você vai virar seu decote. Eu coloquei aqui do lado de cabeça para baixo para vocês conseguirem enxergar melhor a técnica. E do mesmo jeito que você fez lá no decote V, você vai dar piques na curva. Só que lá a gente deu um pique só, foi o suficiente, não precisa de mais. Como a gente está trabalhando aqui com uma curva, você vai dar pique em todo o decote. Você vai dar aqui um pique de uma distância entre um e outro de aproximadamente 1 centímetro, já é o suficiente. A dica é que quanto mais fechada for sua curva, menor a distância dos piques. Quanto mais aberta for sua curva, maior pode ser a distância dos piques. Então eu vou dar alguns piques para vocês verem. Eu fiz os piques por todo o decote, ó. Vários piques. É isso mesmo. Você vai picotar todo o seu decote, ó. Principalmente nesse caso que eu fiz um decote bem redondinho. Agora, depois de dar esses piques, eu vou virar e você vai conseguir perceber que o aspecto muda. Olha aqui, sem passar o ferro ainda, você consegue perceber que você tem um decote redondo, perfeito. Aquele aspecto rugoso, cheio de papos, já não existe mais. Aqui tá o meu decote V e o meu decote redondo. Eu vou lá no ferro de passar, vou abrir essa costura, vou deixar ela impecável e volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Tá aqui o resultado de um decote em ângulo e em curva bem feito. Você consegue perceber que depois que você passa o ferro, esse ângulo e essa curva se ajeitam de uma maneira especial e com as técnicas certas o seu acabamento aí vai ficar perfeito também. Aqui o nosso decote curvo, ele tá completamente repousado na minha mesa, ele tá bonito, bem passado, você não tem aquele aspecto rugoso se você não tivesse dado os piques e passado o ferro nessa curva. Esse tipo de técnica você pode usar aí na sua cava, seu decote princesa, decote coração, recorte, saias e por aí vai. É um acabamento bem versátil. Essa técnica de dar piques em curvas é incrível. Faça o teste na sua casa que você vai ver a diferença. O nosso decote V também não ficou para trás, ele ficou com um acabamento impecável. Você consegue ver esse decote sem nenhuma ruga, totalmente repousado aqui na nossa mesa e com esse acabamento que depois que você passa o ferro fica incrível. Então, se você é uma costureira iniciante, ainda não usa a técnica de dar piques e não usa o ferro de passar, comece a usar agora. Você vai ver a diferença no resultado final da sua peça. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, foi um prazer estar com você